Olá, sejam bem-vindos. Estamos iniciando o programa Descobrindo o Espiritismo pelo canal do YouTube da USA Intermunicipal de Ourinhos e convidamos você a adentrar um pouquinho no conhecimento sobre o Espiritismo. O programa tratará dos conteúdos da doutrina espírita, com base nos ensinamentos dos Espíritos, no Evangelho de Jesus, seus exemplos e seus ensinos. A USA Intermunicipal de Ourinhos, que é o órgão da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, é o responsável pela condução deste programa. E eu sou Luciana Strauss. Hoje abordaremos o tema A Última Ceia. E para nos ajudar a explorar um pouquinho mais, convidamos Eliette Maróstica, colaboradora do Movimento Espírita em nossa cidade e região. Seja bem-vinda, Eliette. Boa noite, Luciana, boa noite a todos. Eliette, a primeira pergunta: o que é a última ceia? E a gente tem que lembrar, né, pelo cristianismo, né, essa última ceia foi a última refeição que Jesus fez dividindo com os seus apóstolos, né, que foi antes de acontecerem todos os relatos da crucificação, né. É uma base que foi usada para a instituição da Eucaristia, que a gente conhece muito comumente como comunhão, né, na igreja, em outras igrejas. E essa última ceia está relatada nos 4 evangelhos. Está em Lucas, no capítulo 26, 17 a 30, no Marcos 14, 12 a 26, no em Lucas 22, de 7 a 39, e João 13, de 1 e até João 17 e 26. Além disso, ela também aparece em Coríntios, né? É como a gente conhece, chamando sobre a Quinta-feira Santa, que normalmente é conhecida. Esclarece para nós, Eliette, o que representa a última ceia? Bom, representa mais um apelo do mestre, né? A vivência da lei do amor, e segundo os princípios de fraternidade, né? A fraternidade universal que deve reinar na humanidade. Ele transmite algumas orientações, Jesus também transmite aos discípulos algumas orientações finais dos acontecimentos que iam ocorrer, né? E, mais uma vez, ele reafirma o seu amor e a proteção que para todos que aceitarem as suas orientações, né? E essa última ceia, qual é a importância dela? Sim, Jesus, né, destaca isso quando dentro no Evangelho de Lucas, ele dá um trecho do Evangelho que ele fala que Jesus, né, desejou comer. Jesus disse que desejei comer muito comer convosco essa Páscoa, né? Antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino do céu, de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, diz, tomai-o e repetiu entre vós, repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vida, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, este é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo, este é o cálice, é o Novo Testamento, no meu sangue, que é derramado por vós, que é o trecho de Lucas, né? E aí a gente vê lá no livro Boa Nova, ditado pelo Espírito Humberto de Campos, que ele faz uma explicação sobre isso, né? Onde Jesus diz, ele fala em outras palavras para explicar, fala assim, amados, né? Jesus, com emoção, ele explica que está muito próximo o último instante de trabalho em conjunto que eu quero reiterar-vos. As minhas recomendações de amor, feitas desde o primeiro dia do apostolado.
Este pão significa o banquete do Evangelho. Este vinho é o sinal do Espírito renovador dos meus ensinamentos. Constituirão o símbolo da nossa comunhão perene, no sagrado idealismo do amor, com que operaremos o mundo até o último dia. Todos que partilharem conosco através do tempo, deste pão eterno e desse vinho sagrado da alma, serão o espírito fecundado pela luz gloriosa do reino de Deus, que representa o objetivo santo dos destinos. Então, ele faz essa observação, né, ele faz essa explicação, que esclarece um pouco mais para a gente o Evangelho de Lucas. Agora, detalhando mais um pouquinho essa ceia. Qual o significado do pão e do vinho na visão espírita? E a gente sabe, né, que existe um simbolismo, né, desse pão e desse vinho, né, que seria depois incorporado no ritual da missa católica, né, sob o nome de Eucaristia, ou comunhão, como a gente já falou. E no Espiritismo tem um significado específico, né? Emmanuel, na questão 318 do livro Consolador, nos fala que a verdadeira Eucaristia evangélica não é o pão, não é do pão e do vinho materiais, como pretende a Igreja de Roma, mas a identificação legítima e total do discípulo com Jesus, de cujo ensino de amor e sabedoria deve aurir a essência profunda para a iluminação de seus sentimentos e do seu raciocínio através de todos os caminhos da vida. Apesar da simbologia, a mensagem evangélica é clara, né? E diz que Jesus estava fazendo referência ao pão, não ao pão como alimento, né? Nem o vinho, né? Segundo a parábola, o livro As Parábolas e Ensinamentos de Jesus, de Caibar Chu, ele esclarece, né, que mais de sua doutrina, que é o alimento do espírito, e precisa ser repartido com todos para que todos os espíritos não sintam fome de conhecimentos religiosos ou espirituais, né? Para que todos sejam saciados com esse pão que nos dá um corpo novo, quer dizer, um corpo imortal, incorruptível. As duas espécies, pão e vinho, não são mais que alegorias, mas que dá a ideia de letra e do espírito. Assim como a carne e o sangue também significam a mesma ideia, letra e espírito. Queria Jesus, mais uma vez, lembrar aos seus discípulos que o seu corpo, que é a sua doutrina, não pode ser assimilada unicamente à letra, mas precisa ser estudada e compreendida em espírito e verdade. O espírito de Humberto de Campos nos apresenta relatos sobre os registros existentes no plano espiritual a respeito dos fatos acontecidos nesse encontro de Jesus com os apóstolos. Correto? Sim, a gente já comentou na questão anterior, né? E ele diz que Jesus acentuou com firmeza impressionante: amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura, né? Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, né? Que são as vitórias passageiras, que são edificadas no egoísmo e no orgulho humanos, né? Porque muitas vezes os homens aplaudem as guerras, né? As guerras com os despojos sanguinolentos, e os grandes ambiciosos que dominam pela força algumas multidões, né? Entretanto, né, ele fala que veio para ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor, como mensageiro de um mundo melhor, onde reina o bem e a verdade. Então, a minha vitória é dos que sabem ser derrotados entre os homens, para triunfarem com Deus, na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior.
Não vos perturbeis com as minhas afirmativas, ele diz, porque, em verdade, um de vós há de me trair. As mãos que eu acariciei voltam-se agora contra mim. Todavia, minha alma está pronta para a execução dos desígnios do Pai. Quem será o traidor? Então, Judas Iscariotes, né, que passou na história como o traidor do Cristo, ele amava Jesus profundamente. Ele jamais imaginou, né, que o que poderia acontecer, porque ele achava que Jesus tinha o poder de mudar todas essas coisas, né? E ele foi levado pelas ilusões do mundo. Por isso, né, que ele fez o que fez naquela no Monte das Oliveiras lá, né? Então ele achava, ele não tinha a ideia do que aconteceria com Jesus, porque ele foi justamente que ele foi levado pelas coisas do mundo e aconteceu o que ele não esperava, tanto que ele se arrependeu profundamente depois, né? Pelos relatos depois na espiritualidade. Me diga uma coisa: quais os ensinos e as orientações de Jesus pronunciados na última ceia? Bom, aqui seria um resumo mais ou menos do que já foi falado, que a gente falou, né? Primeiro ele fala sobre o advento do Consolador, né? Que fala que se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita em vós e estará em vós. E também o maior, fala sobre a humildade, né? Que o maior será o menor no reino de Deus. Ele exemplifica que o maior discípulo seria aquele que veio para servir na cerimônia do lava-pés, né? Que a gente viu, quem participou, quem já conhece na igreja de Roma, né? A cerimônia do lava-pés é um ensino de humildade, onde o mestre lava os pés dos seus discípulos, né? Também Jesus anuncia um novo mandamento, assim, meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E fala também que Jesus, né, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Cedo ou tarde iremos compreender isso, que somente através de Jesus nós conseguiremos atingir o estágio de espíritos iluminados. E também ele fala que Jesus é a videira. Quer dizer, eu sou a videira verdadeira, e meu pai o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto será tirada. E limpa toda aquela que dá fruto para que dê em muitos outros, né? E depois que ele concluiu todos esses ensinamentos, ele se retira para orar a Deus e segue para o Monte das Oliveiras, né? Acompanhado de Pedro, João e o Tiago Maior, para mostrar para a gente também a importância e o valor da prece em conjunto, né? E mais tarde a gente sabe depois que Judas o encontraria vindo acompanhado dos oficiais e soldados dos principais sacerdotes que iriam aprisioná-lo. E assim se cumpriu a escritura. Este conteúdo foi retirado do livro IAD, o livro 1, tá? Então, se alguém tiver curiosidade, pega lá o livrinho para consultar. Eliette, muito obrigada pelos esclarecimentos. Foi muito bom tê-la conosco. Muito obrigada, Luciana. Eu que agradeço por essa oportunidade. Boa noite a todos. Boa noite. Nos despedimos desejando que as bênçãos do Senhor permaneçam em todos os corações e lares. Que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Foi um privilégio estar em sua companhia. Até o próximo programa.
E se você gostou, curta, compartilhe.